Quanto da vida de um autor a gente pode encontrar na sua obra? Olá! É bom te ver por aqui. Meu nome é Clara e no Mimimídias de Verão dessa semana nós vamos falar sobre a metáfora do liquidificador, que diz respeito à forma como um artista mistura a sua vida dentro da sua obra. Aproveitando esse clima de verão, eu vou ensinar pra vocês no final do vídeo o meu segredo pra vitamina perfeita. O motivo pelo qual eu estou falando dessa metáfora do liquidificador é o seguinte: há umas semanas atrás nós fizemos um vídeo sobre essa polêmica recente do assédio em Hollywood. Como em todos os nossos vídeos, a seção de comentários daquele vídeo é linda, maravilhosa, perfeita, cheia de pessoas com opiniões diferentes discutindo de forma educada. Mas uma coisa em particular me chamou muita atenção e me fez pensar que a gente precisa conversar sobre essa questão da separação entre a vida e a obra de um artista. Quanto do artista, da sua vivência e opiniões a gente pode encontrar numa obra? Atualmente, nós temos uma tendência a separar a vida da obra de um artista. E essa tendência ficou muito clara naquela seção de comentários. Esse vídeo tem como objetivo sacudir essa certeza de que a vida e a obra de alguém são coisas tão separadas assim. Muitas vezes, a tal separação entre um artista e sua obra depende muito de qual é o artista e qual é a obra que nós estamos analisando. E é exatamente sobre isso a metáfora do liquidificador, mas nós vamos chegar lá. Eu já disse algumas vezes aqui no canal que a minha formação é em literatura. Então, nada mais natural do que começar esse vídeo falando de literatura antes da gente chegar nas outras mídias. Na literatura, existe uma figura particularmente controversa que discute essa questão. Sainte-Beuve foi um dos mais famosos e reconhecidos críticos literários franceses. Ele é mais reconhecido especificamente pela sua relação com Victor Hugo. Para ele, a relação entre um autor e a sua obra era tão próxima que, para entender a obra de alguém, era necessário entender a sua biografia. E ele se aproximou tanto de Victor Hugo que acabou se envolvendo sexualmente com a sua esposa. Já fala rindo, né? É. Mas é engraçado, né? Não, eu acho engraçado. Sério. A definição de canalha. Mas o Sobeiro é muito engraçado por isso, assim, tipo, ter aula sobre ele era engraçado mesmo, a gente ria na aula, porque vários casos, tipo, ultra esdrúxulos, tipo, dele ficar seguindo o Victor Hugo na rua, via ele entrando num café, aí o Victor Hugo saía, ele entrava no café que o Victor Hugo sentava na mesa dele e pedia a mesma coisa que ele pedia, sabe? Era tipo assim, e tipo, ele era uma figura muito bizarra, velho. Sainte-Beuve defendia que a biografia era fundamental para entender a obra de alguém. Embora ele tenha sido reivindicado como pai da crítica literária moderna e tenha sido levado muito a sério no século XIX, ele foi amplamente criticado no século XX. Em particular, seu método biográfico foi muito criticado por Proust, que escreveu um texto muito importante chamado Contra Sainte-Beuve. O que eu gosto desse texto é que o título dele é tipo... Não, sabe, o título dele é exatamente o que o texto é, saca? Como é mesmo que chama aquele texto do Proust? Contra Sainte-Beuve? Mas é porque esse texto ele é póstumo, né? É. Ele nunca foi publicado. Então, tipo, esse não é o título final dele. Talvez se ele fosse publicado, ele teria sido publicado com outro nome. Proust acredita que existe uma separação radical entre o autor e a sua obra. Que um livro, por exemplo, ele não é fruto dessa persona social de um autor, mas sim uma criação de uma persona criativa, um outro eu. Em 2013, quando eu ainda estava na faculdade de literatura, eu li um post no blog da Amanda Palmer que eu nunca mais esqueci. Amanda Palmer é uma cantora e compositora que escreve músicas maravilhosas, completamente pessoais. Eu não vou falar muito dela, porque eu acompanho o trabalho dela desde o início da minha adolescência, e eu vou te poupar de ficar ouvindo Lero Lero de fã. Mas eu vou deixar vários links na descrição se você estiver interessado em conhecer melhor o trabalho dela. Uma outra parte da vida dela é que ela é casada com o escritor Neil Gaiman. Ele escreveu o maravilhoso quadrinho Sandman e é muito reconhecido por sua obra. A Amanda Palmer e o Neil Gaiman são o maior power couple que eu consigo imaginar. Inclusive, quando eles engravidaram, lembro que uma coisa que eu conseguia pensar era tipo assim, o Messias vai nascer. Sabe? Tipo assim, ele foi enviado dos céus pra trazer a paz na Terra. Gente, essa criança, ele vai crescer, ele vai fazer coisas. Nossa, agora que eu tô pensando, imagina a pressão de ser... Não por parte dos pais, porque os pais são quem são e são amores, mas por parte do mundo. Para apresentar a sua ideia sobre como é que autores misturam suas próprias vidas nas suas obras, ela elaborou essa metáfora do liquidificador,
E para isso, ela usou das experiências que ela teve na sua própria carreira e também ela se inspirou na carreira do marido. O texto onde ela apresenta essa metáfora do liquidificador é gigantesco e fala muito da vida pessoal dos envolvidos. O que eu vou compartilhar com vocês é só a parte que mais me interessa e essa parte que eu nunca esqueci. Segundo a Amanda, nós somos os ingredientes da nossa própria arte. Segundo ela, a gente só pode ligar os pontinhos que a gente já conhece, mas que a distância entre a nossa experiência e a arte que a gente cria varia de uma escala de 1 a 10 no liquidificador de fazer arte. Segundo ela, todos começam com ingredientes frescos e reconhecíveis, que ela lista como um coração, um dedo, um olho, uma taça de vinho. Depois, esses ingredientes são jogados no liquidificador de fazer arte. Ela diz que usa o liquidificador normalmente no 2 ou no 3, então os ingredientes que ela usou continuam bastante reconhecíveis na arte dela. Que ainda que o dedo esteja em pedaços, a gente olha para aquilo e reconhece enquanto dedo. Mas segundo ela, seu marido, Neil Gaiman, que escreve fantasia, coloca o liquidificador sempre na potência máxima. Então, ainda que o resultado disso seja um purê maravilhoso, ninguém tem a menor ideia de quais foram as experiências que compuseram esse purê. No post, ela dá exemplo de produtos de mídia que estão nessa escala. Ela lista o pior poema do mundo, uma música dela, uma música da banda Neutral Milk Hotel, e ela diz que o 10 perfeito é uma pintura do Pollock. Na obra das pessoas que usam o liquidificador de fazer arte na potência máxima, a gente consegue reconhecer muito pouco da experiência e da vivência daquela pessoa, diferente de quem usa o liquidificador de fazer arte numa potência mais baixa, como a própria Amanda Palmer. Desde que eu li essa metáfora pela primeira vez, eu a carrego comigo e eu acabo sempre pensando nos produtos de arte dessa forma. E pode ser que isso aconteça com você também a partir de agora. Mas talvez essa questão do liquidificador de fazer arte não seja tão simples como a Amanda Palmer faz parecer. Pode ser que a gente tenha uma tendência a entender que certos trabalhos foram menos batidos nesse liquidificador de fazer arte. O que me fez pensar nisso foi um artigo publicado na Vulture, escrito por Catherine Van Arendon, que o Tavos me mandou logo depois que estourou esse caso de assédio do Louis C.K. Nesse artigo, a autora compara a recepção de Louis, uma série criada e protagonizada pelo Louis C.K., com Girls, que passou na HBO e é uma série protagonizada, escrita e dirigida por Lina Dunham. Embora essa comparação tenha me soado muito esdrúxula no primeiro momento, ela me parece fazer muito sentido. Enquanto a série da Lina Dunham é sempre vista como uma série sobre a Lina Dunham, seja sobre uma série sobre como é morar no Brooklyn, ou um retrato da geração dela, ou até mesmo uma série que retrata essa miopia do feminismo branco, independente de qual seja o ponto de vista que as pessoas têm sobre a série é sempre vista como uma série sobre ela, sobre a autora. Nós mesmos fizemos um vídeo sobre essa série e a crítica que está sendo feita aqui também se aplica a esse vídeo. Já a série do Louis C.K. não recebeu o mesmo tratamento. Ainda que a série leve o nome dele e que o personagem também tenha o mesmo nome, que a série se passa na cidade onde ele mora e que seja claramente autobiográfica, essa produção nunca foi tida como um retrato da geração dele, sobre como é morar em Nova York, ou sobre a masculinidade branca. Ou seja, Louis C.K. não teve que carregar esse fardo de ter a sua biografia entendida como uma parte fundamental da sua obra. E se a gente considera o nome da série e dos personagens, dá até pra gente dizer que a série da Lina Dunham é o produto de um liquidificador de arte usado numa potência mais alta do que a do Louis C.K. Mas ainda assim, não foi dessa forma que o público e a crítica receberam essas produções. É muito bizarro, porque pra quem não conhece a série, né, tipo assim, o personagem Louis chama Louis, ele é um comediante de stand-up, que é pai solteiro de 2 filhas que mora em Nova York. O Louis C.K. é um comediante que é um pai solteiro de 2 filhas. Mas ele é declaradamente autobiográfico. Ele fala que é sobre a vida dele. Mas não tem esse peso de que nem você falou, retrato de geração, a vida do homem branco em Nova York. A gente não faz essa ligação. A gente pensa só que é uma série engraçada e que fala de problemas que tudo bem que é da vida do Louis, mas isso não é muito importante. E porque tem coisas que o personagem Louis tem várias falhas de caráter. Sabe? Tipo assim, ele faz coisas escrotas na série. Sim, assim como a Lina Dunham. Só que as coisas que a Lina faz são tidas como coisas falhas da autora, da criadora. As até falhas agora, do Louis né? não são tidas como a falha do Louis. Até então, né? Assim. A autora do artigo acredita que o gênero
do Louis C.K. e da Lina Dunham diz diretamente a respeito a essa diferença de recepção das obras. E o artigo vai ainda mais longe, ao citar uma pesquisa que envolve reviews de livros publicados no New York Times. Enquanto os reviews escritos sobre livros produzidos por homens, as palavras ideia, política, crítica e teoria são muito recorrentes, já nos livros escritos por mulheres, palavras como marido, irmã, pais, casamento e mulher são associadas frequentemente a essas obras. O ponto do artigo é que, embora exista uma tendência de ignorar a biografia quando a gente vai analisar a obra de um autor, as mulheres parecem não se beneficiar dessa liberdade. Essa liberdade que é poder ligar o liquidificador de fazer arte no 10, sem ter que lidar com o público ou a crítica bisbilhotando a sua obra à procura de um dedo ou de um coração partido. Você assistiu o meu vídeo sobre Roland Barthes e a morte do autor? É como se a autora estivesse defendendo que o autor morreu, mas que a autora continua viva. Você tá falando disso, eu tava pensando aqui agora, se Pollock fosse mulher, sabe? Tanto significado a mais que colocaria-se na obra dele, assim, é meio sem noção, isso faz muito sentido. Significado a mais falando assim, leituras às vezes, muitas vezes equivocadas. Pessoais, voltadas ao pessoal, né? Coisa que eu nunca vi ser feita com Pollock. Pois é. Tem, mas não é... O foco não é esse. Não. Agora, quando se trata de casos de abuso e assédio, essa questão fica ainda mais delicada. A tal separação entre autores e obras, que aparenta ser um privilégio masculino, serve como uma espécie de escudo. Talvez isso faça com que a gente não perceba que entre os ingredientes jogados no liquidificador esteja a objetificação do corpo feminino, uma visão ultrapassada dos papéis de gênero na sociedade, racismo, a sexualização de crianças e adolescentes, ingredientes muito indesejados para o tipo de obra de arte que muitos de nós desejamos consumir. Existem os ingredientes que o artista escolhe jogar no liquidificador. Existem aqueles que são tão parte da visão de mundo que ele tem que passam desapercebidos. Existem ingredientes que o público acha muito importante. Tem aqueles que a crítica valoriza. Mas também existem ingredientes que a gente acaba fazendo um esforço para não perceber. Como os outros vídeos do nosso canal, esse vídeo não foi feito para revelar grandes verdades. Esse vídeo pretende fomentar uma discussão. Nós já apresentamos visões muito diferentes dessa nesse canal sobre essa mesma questão. E se tudo der certo, nós vamos continuar apresentando vários outros pontos de vista. Reflexões como essa não têm exatamente um ponto final. Antes de nos despedirmos, eu preciso fazer brevemente aquilo que eu prometi no início do vídeo e revelar o segredo da vitamina perfeita. É muito simples. É só colocar uma bolacha como essa aqui dentro do liquidificador que diminui muito a quantidade de espuma. E agora você já sabe o segredo da vitamina perfeita. Como sempre, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar, pois é assim que você ajuda o Mimimídias a continuar crescendo. A gente se vê nos comentários. Até a próxima!